A gente começa o programa de hoje com uma notícia e tanto. Uma pesquisa publicada numa revista americana super respeitada e liderada por brasileiros aponta que o hormônio irisina pode reverter perda de memória causada pelo Alzheimer. E é claro que a gente quer saber tudo sobre isso, porque de acordo com a OMS, a doença neurodegenerativa atinge 35 milhões de pessoas no mundo, 1 milhão só aqui no Brasil. Para a gente se informar mais, a gente vai receber uma fera. Ele sabe tudo, ele fala super bem, ele traduz este assunto como ninguém. Ele é neurocirurgião, neurocientista, consultor do programa Encontro com a minha amiga Fátima Bernardes. Beijo, Fátima, da TV Globo. O Fernando Gomes, que está aqui com a gente. Fernando, só posso te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui junto com você, conversando sobre esse assunto tão importante. Super importante para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. A gente tem muito a falar sobre isso e eu acho que é fundamental. Deixa eu fazer um agradecimento muito importante aqui à Rede Globo, a Juliane Soares, ao Alexandre Matoso, pela liberação do Dr. Fernando. É muito importante porque a gente está espalhando informação, então eu agradeço de coração. Beijo para vocês, obrigado pelo carinho com a gente aqui. Doutor, primeira pergunta, vamos explicar para as pessoas, a gente tem sempre essa ideia, Alzheimer, aquela doença que faz a gente esquecer das coisas, perder a memória. Vamos explicar um pouquinho o que é essa doença? O Alzheimer, como você muito bem disse, ele acomete muitas pessoas pelo mundo, estamos falando de 35 milhões. Existem estudos que apontam que esse número vai ser ainda maior no decorrer dos anos. Nossa. Aqui no Brasil, 1 milhão, 1 milhão e 200 mil, talvez 1 milhão e meio. É muita gente. É muita gente. E com o aumento da expectativa de vida, o que é algo bom, a gente sabe que mais pessoas com esse diagnóstico também vão estar convivendo entre nós. E é uma doença que não tem cura. Ela aparece por volta dos 50, 60 anos. A pessoa pode ter alteração de memória, de orientação no tempo, no espaço, dificuldade para se organizar, dificuldade para se comunicar. E com o decorrer do tempo as memórias vão indo, a pessoa perde toda a sua comunicação com o físico. Enfim, é um processo que realmente é muito chato e muito duro. Não é só ela que existe como doença neurodegenerativa ou como demência, mas ela acaba sendo a principal. Por isso que é alvo de tantas pesquisas e tanta preocupação. E quando vem uma notícia a respeito dela, de uma possibilidade de recuperar parte dessa memória, a gente tem que celebrar e comemorar. O que é irisina, está correto? Irisina. Irisina é um hormônio que é produzido durante a atividade do músculo. Tá. Então isso foi descoberto há mais ou menos uns 7 anos, mas o que os pesquisadores agora, brasileiros, em conjunto com pesquisadores do mundo... Fico tão orgulhoso quando isso acontece. É bacana demais, é bacana demais. É muito bom, porque isso mostra que nós temos pessoas extremamente inteligentes, envolvidas com o processo da produção do conhecimento e, sobretudo, do cuidar do ser humano. É isso. E são pessoas que são daqui da gente, né? Do nosso povo, né? Daqui do Brasil. É motivo de orgulho. Então a gente faz exercício físico e essa substância ela é liberada, exatamente. E veja, para você entender tudo isso é como se fosse um quebra-cabeça. Vamos lá. Então a ciência vai juntando peças. E essa peça veio complementar uma dúvida que existia. Como que a atividade física, que a gente já sabia... Que faz bem. De alguma forma faz bem e melhora a parte mental, cognitiva, como que isso acontecia? Existia alguém que estava envolvido nesse processo e esse alguém acaba sendo apontado como essa substância. E quando você identifica a substância, você abre a possibilidade para encontrar outras formas de oferecer essa substância às pessoas. É isso? Exatamente. Ainda não existe a forma comercial de você aplicar. Tipo, vou tomar um comprimido de irisina. Mas talvez daqui a alguns anos, e não muito tempo, talvez venha existir essa suplementação. Por enquanto, o que você pode fazer é atividade física regular. Tá. Esse trabalho ele foi feito em ambiente experimental, então com camundongos. Só para o pessoal de casa entender por que camundongo, o que rato tem a ver com o ser humano. Legal, obrigado. É que assim, Por isso eu gosto desse cara, ele traduz muito. O pessoal fica em casa e perguntando, mas que rato tem a ver com a gente? Então, do ponto de vista genético, a gente compartilha muitos genes em comum. Tá. Então, o que se descobre muitas vezes na bancada é lógico. Depois vai ter que passar por um processo científico de aplicar, por exemplo, esse medicamento na população, entender se funciona, se não funciona. Tem toda uma metodologia envolvida. Tá. Né? Mas a partir desse estudo experimental, você consegue então identificar os caminhos e passos e os cientistas conseguem entender o que está acontecendo, o que foi realizado com camundongos que tinham o problema, com a doença de Alzheimer, foram submetidos tanto a receber essa substância como a fazer atividade física. Isso é muito bacana. Você tocou agora num ponto que para mim é importantíssimo, porque ao fazer atividade física a gente libera, então a gente já
não sabia que era ela, mas a gente já sabia. Mas nos testes eles forneceram a substância e a reação também foi boa. Ou seja, é o caminho para o medicamento. Sim, e o que tem de tão maravilhoso nisso tudo? Diferente de uma droga produzida sinteticamente em um laboratório, se ela já é naturalmente produzida no nosso corpo, você pode imaginar que efeitos colaterais, reações, elas devem ser menores e previsíveis. Perfeito. Então, assim, isso é bacana porque mostra pra gente um caminho de onde progredir. Doutor, a gente sabe o que exatamente ela faz no cérebro? O que a irisina faz para ajudar essa recuperação? Para a gente entender o que ela faz, a gente precisa entender o que a doença de Alzheimer faz. Obrigado, vai lá. Ok? Bora. É uma doença neurodegenerativa. Então, com o passar do tempo, neurônios que são importantes, principalmente na constituição da memória, localizados numa região chamada hipocampo, eles vão sendo progressivamente destruídos, degenerados, deixam de funcionar. E com isso, progressivamente, as habilidades mentais vão sendo perdidas. Perfeito. Eles morrem? Eles morrem. Eles morrem. Perfeito. Eles morrem. E o que a irisina, como ela poderia funcionar? Modulando todo esse processo. Então, se você pega os animais de experimentação que têm dificuldades, que são compatíveis com a doença, e você suplementa ou você oferece atividade física e eles melhoram, existe uma resposta de controle dessa substância com esses neurônios que não morreram ou que poderiam morrer. Ah, eu entendi. Então, vamos supor, ele está ali baleado, né? Ele já está num caminho ruim. Se de repente você abastecer esse neurônio, talvez com a irisina, com o medicamento, talvez você consiga prolongar a vida dele ou até fazer ele voltar. Isso, mudar o caminho. Mudar o caminho, que teria um fim funesto, iria deixa de existir, volta a funcionar de forma adequada. Tem outros trabalhos interessantes. Teve um que saiu o ano passado também, mostrando que se você submete um paciente que tenha a doença de Alzheimer já diagnosticada a um processo de dieta chamada dieta cetogênica, no qual, em vez de utilizar glicose, utiliza gordura, é uma forma diferente. Os testes neuropsicológicos, que são as avaliações cognitivas de inteligência, melhoram durante, pelo menos, um período de 3 meses, com a pessoa mantendo esse tipo de dieta, a dieta cetogênica. Então, isso mostra pra gente que esses neurônios não morreram ainda. Se você oferecer um outro combustível para ele, ele ainda é viável. Então, a gente começa a entender, mais ou menos, que é uma doença um pouquinho mais complexa. Do que a gente imaginava. Exato, ela tem a ver com o metabolismo. Tanto é que tem até uma comparação, né? Se a irisina também influencia o diabetes tipo 2, então se eu tenho um processo inflamatório diferente do manuseio da glicose, do metabolismo no corpo como um todo, será que ela também não interferiria no metabolismo do cérebro? Seria como se fosse um hormônio capaz de reverter o funcionamento normal? Então, assim, é um caminho promissor. A gente tem muito a comemorar com essas notícias. Sim, muito a comemorar. E eu digo mais. Junto com isso, a gente precisa entender que existem outras doenças que parecem Alzheimer, mas não são. Vou te dar um exemplo. Desde 2007, eu coordeno um grupo de pesquisa que foi criado para esse fim, que estuda uma doença chamada hidrocefalia de pressão normal. Então, sempre que eu vou falar de Alzheimer, não tem como não falar de hidrocefalia de pressão normal. Vamos lá. O que é hidrocefalia de pressão normal? Existe um acúmulo excessivo de líquido dentro do cérebro. Esse acúmulo de líquido não provoca dor de cabeça e não provoca aumento da pressão intracraniana a ponto de dar sintomas que seriam emergenciais. Ou seja, a gente pode não perceber a tal da doença silenciosa. Exatamente. E a pessoa começa a ter alterações de memória, que muitas vezes se confunde com Alzheimer, mas não é. Ela pode ter incontinência urinária. O padrão da marcha dessa pessoa muda. Só que o que acontece na terceira idade? A pessoa tem artrose. A pessoa tem um problema na coluna. São tantas coisas que já estão provocando sintomas parecidos. Ou então o indivíduo teve um problema com próstata, o homem, ou a mulher teve muitos filhos, tem algum problema relacionado com o controle da urina. Isso eu falo é normal. Padrão de marcha, posso mostrar? Por favor. Isso aqui é importante para quem está em casa. Gente, presta atenção. Olha só. Indivíduo na terceira idade, começou a andar com a base mais alargada. Perfeito. Com passos pequenos, dessa forma. Parece Parkinson, mas não é também. E para fazer a curva, precisa decompor o passo. É mais ou menos assim mesmo. Você que tem em casa, presta atenção. É exatamente assim. Tem que se pensar no diagnóstico da hidrocefalia de pressão normal. E ela atinge mais gente do que o Alzheimer, talvez? Se a gente Ela atinge menos. Ela atinge menos. Então, se o Alzheimer pega, por exemplo, 1 milhão, ela vai pegar 100 mil aproximadamente. A gente não tem estatística ainda aqui. É muita gente. Até porque se tem muita gente confundindo o diagnóstico, talvez esse número seja maior e a gente não sabe. Em países como, por exemplo, o Japão, Suécia, o norte da Europa, onde a longevidade é uma realidade e as pessoas ficam muito preocupadas em o que fazer para ter uma vida melhor.
As pesquisas andam a todo vapor. A gente faz parte dessa sociedade. Aqui eu tenho que dar parabéns para o pessoal do grupo. Pô, que bacana. Eu preciso contar isso por para favor, você. mande um abraço grande. Para todo mundo, para o grupo de hidrodinâmica cerebral, para o professor Manuel Jacobsen Teixeira, nosso chefe do Hospital das Clínicas, um visionário, muito bacana, porque hoje em dia a gente desfruta da possibilidade de estudar esse tipo de patologia, de doença e está proporcionando o bem para a população. Diferente do Alzheimer. Vamos lá. A hidrocefalia de pressão normal você trata com o implante de uma válvula de derivação ventrículo-peritoneal, que é uma cirurgia. Tá bom. Que basicamente tira esse excesso de líquido da cabeça e joga para outra cavidade, como por exemplo a barriga. Perfeito. E o mais interessante, as pessoas voltam a andar, não com aquele padrão, voltam a andar de forma normal. Reverte? Reverte. Volta a ter o controle da urina e melhora o padrão de memória. Agora, olha só, nada também é tão maravilhoso assim. Pode existir a coexistência de problemas. Pode? Então, o indivíduo pode ter o Alzheimer, hidrocefalia de pressão normal, ou então uma demência que a gente chama de cerebrovascular. São pequenos derrames, AVCs, que vão acontecendo e no decorrer da vida vão se manifestando de uma forma semelhante. Mas a gente cuidando de algumas delas, vamos supor, mesmo que você tenha mais de uma, você está melhorando uma delas, você vai melhorar a condição no geral. Totalmente. Bom, cadê o cérebro ninja aqui? Meu Deus, deixa eu falar disso aqui, que isso é sensacional. Me fala do teu livro. Aprenda a usar 100% do seu cérebro. Acho que isso aqui é o sonho de todo mundo. Tá ali, o livro já está frisado ali. Vai lá, me fala do livro. É o seguinte, esse aqui é o 8º livro, eu publiquei em setembro junto com a editora Planeta. Tá bom. E sempre, assim, a gente tem um carinho especial por todo livro, né? Cada livro é como se fosse um filho. Um filho. Mas esse caçulinha aqui, vamos lá. Esse é especial, tá demais. Porque aqui eu trago neurodicas justamente para ajudar as pessoas a usarem 100% do cérebro. Eu quero isso. Sabe o que é interessante? Você acha que a gente usa 100% do cérebro ou não? Eu, desde criança, eu ouço uma história de que a gente só sabe usar, o ser humano só usa 10% do cérebro. É verdade? Então, esse é o maior neuromito da neurociência. Nós usamos 100% do cérebro sempre. Usamos. Olha só. Usamos. Só que não usamos da melhor forma possível. Então, muitas vezes, a gente entra num papel de... Sabe aquele papo da zona de conforto? Sei. O cérebro, ele... Se acomoda? Exato, porque como ele gasta bastante energia, nós tendemos a aprender processos e repeti-los. E muitas vezes, se a gente não se envereda por dificuldades, por problemas, a gente tende a ficar muito aquém do que a gente poderia chegar. Tanto é que, por exemplo, falando da doença de Alzheimer, o que impacta? Escolaridade. Pessoas que se submeteram mais ao processo pedagógico, quer seja o formal e na escola mesmo, horas estudadas na escola, ou aprendeu uma língua a mais, ou aprendeu uma dança, aprendeu um esporte, enfim, foi mais ativo, a doença acaba impactando menos. É mesmo? Porque os neurônios vão encontrando outros caminhos para resolver o problema. Ali. Exatamente. Tem que fazer, a gente tem que exercitar. E você ensina aqui como a gente fazer esses exercícios? Ensino. Adorei isso. Eu vou devorar esse livro aqui. Aprenda a usar 100% do seu cérebro. Esse cara é um tradutor e eu costumo dizer, você que me conhece, você que me acompanha, sabe o valor que eu dou para quem traduz e deixa a informação mais simples. Eu acho que a gente merece isso, a gente tem que aprender com essas figuras. Só posso te agradecer. Obrigado. Muito obrigado. E eu posso deixar um recado para o pessoal de casa? Por favor, faça isso. Olha só, através do estilo de vida, a gente tenta mostrar, porque o Luciano Huck colocou um negócio recentemente na rede social que me chamou a atenção. Fala assim, olha, a gente fala as coisas, isso sensibiliza as pessoas, só que o exemplo arrasta. Então, com o estilo de vida que eu mostro nas minhas redes sociais... É verdade. Então, vai lá, posso convidar o pessoal? Deve! Instagram, @Dr. Fernando Neuro, Dr. Fernando Neuro. Ali a gente mostra dicas, as que estão no livro, as que não estão, as que vão ser publicadas e descobertas ainda. Para você que está em casa e que quer acompanhar e ficar por dentro de tudo isso de uma forma suave, tranquila e bem explicadinha. Eu já estou seguindo, você tem que fazer a mesma coisa. Já é um convite a você, não só o livro, mas as redes sociais também. Chocolatinho para você, posso? Por favor. Muito obrigado. Chocolate faz bem, não faz? Faz bem, lógico. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Que alegria, aprendi muito.